Muito bem, então, pessoal, dando início à nossa revisão de Química para o Enem 2022, nós vamos então começar. Eu sou o professor Chico. Qualquer coisa, entre em contato comigo depois. Vou deixar meu contato também na descrição. Essa live vai ficar disponível para vocês também até o dia da prova lá, né? Aberta nesse canal que vocês têm aqui, tá? Neste link, tá? Qualquer coisa também para ter mais notícias do canal, para ver outros vídeos que eu já tenho de revisão voltado ao ensino médio para a área da química, né? Vocês podem clicar aí no canto da tela embaixo, né? Tem a marca d'água desse vídeo e ali vocês podem fazer a inscrição no canal e depois ficarem atentos a mais novidades, tá? Eu espero que todos estejam escutando bem. Essa é a primeira live que eu estou fazendo dentro deste canal, justamente para auxiliar os nossos alunos, para poder realmente contribuir com a aprendizagem da química aí, mais especificamente dessa vez no preparatório para o Enem 2022, tá? Então vamos começar, pessoal, com algumas dicas importantes e a primeira delas é voltada justamente para a nossa boa e velha tabela periódica, né? Então o que nós vamos ter que ficar atentos aqui em relação à tabela periódica, deixa eu habilitar a minha caneta aqui, posso ir escrevendo enquanto isso, né? Então, sobre a nossa tabela periódica, né? Primeira coisa importante, sempre lembrar que ela é organizada, né? Em 18 fileiras verticais que representam para a gente os grupos da tabela periódica, né? Começando aqui pelo grupo 1, claro que o hidrogênio não tem um grupo definido, a gente sabe disso, mas o grupo 1 representa a partir do lítio os nossos metais alcalinos, né? Depois grupo 2, os alcalinos terrosos e daí vai, né? A gente passa por todo esse meio da tabela, chegando então depois do grupo 13 até o grupo 18, onde 18 nós encontraremos os nossos gases nobres. Então sempre lembre-se, né? Nas colunas verticais nós temos os grupos, nas linhas horizontais nós temos os períodos. Mas o que é importante também vocês lembrarem em termos de tabela periódica, mesmo que ela não apareça, né, uma tabela desenhada lá no Enem, a gente tem que ter um domínio, a gente tem que ter um mapa mental dessa tabela. Então, um aspecto importante que a gente precisa lembrar, né? As torres da tabela periódica, ou seja, os grupos 1 e 2 aqui da tabela, né? Grupo 1 e grupo 2 da tabela periódica, né? E depois, gente, do grupo 13, né, ao grupo 18 da tabela, né? Em algumas tabelas também antigas a gente tinha lá os grupos, né? Os grupos A da tabela, que era 1A, 2A, 3A, até o 6, até o, né, 3A, 4A, 5A, 6A, até o 8A. Eram os grupos que a gente chamava então de representativos. Então eu sempre brinco, né? É aqueles que estão mais para cima na tabela. É que nem os teus amigos que representam mais para ti. Eles estão mais para cima na tua vida. Então, neste caso, na tabela, quem está mais para cima são os que a gente chama de representativos. Aqui no meio da tabela, então, nós temos os grupos de transição, né? Sempre simbolizados. Aqueles que terminam a distribuição eletrônica em D, nós temos como transição externa. Então, te cuida, ó. Essa parte da tabela aqui, ó, onde eu estou assinalando aqui, ó, essa parte da tabela para nós é a transição externa, tá? E essa parte de baixo aqui da tabela, essa que está para fora da tabela, na verdade, é a transição interna. Eu sempre brinco com os meus alunos que ela está dentro da gavetinha da tabela, né? Então, esses elementos só estão representados aqui para tu enxergar melhor. Mas, na verdade, eles estariam engavetados aqui dentro da transição. E, por isso, esses que terminam em F a gente chama de transição interna. Portanto, F é transição interna, D é a transição externa ou simplesmente elementos de transição. Tá? E quem termina de S1 a S2 na distribuição eletrônica são os representativos desse lado esquerdo, grupos 1 e 2, respectivamente, e depois quem termina de P1 até P6, né, gente, são aqueles elementos que a gente chama de representativos também, só que aí desse outro lado aqui da tabela que está assinalado para vocês aqui. Tá? Começando pelo bório e indo até o neônio e esses grupos todos para baixo deles. Tá? A única exceção desse lado direito da tabela, né, do P1 ao P6, é na verdade o hélio, né, que é o único desses elementos aqui desse lado direito, que na verdade tem a sua distribuição terminada em S2, até porque não tem como ele ser mais do que isso, afinal o elemento químico hélio só tem 2 elétrons, então quando a gente distribui, ele vai terminar em um S2, tá? Então te liga em relação à tabela periódica, te liga em como terminam as distribuições eletrônicas. Nunca esquecendo, representativos sempre terminam em S ou P a distribuição eletrônica. Transição externa em D, transição interna
em F. Tá? Outra coisa importante, os representativos especificamente, tá? Para os representativos, a gente tem que lembrar essa regrinha aqui, ó. Vamos se ligar no quadrinho que vocês olham melhor, tá? Para representativos, a gente sempre vai ter a seguinte regra. O número do grupo, onde ele está na tabela periódica, é igual ao número de elétrons que eles terão na camada de valência. Portanto, um elemento do grupo 1 é aquele que terá um elétron na camada de valência. Um elemento do grupo 2 é aquele que terá 2 elétrons na camada de valência, né? Um cara do grupo 13, que é o próximo representativo que a gente tem, ou 3A, né? Ele vai ter 3 elétrons na camada de valência. Tá, mas Chico, não é 13 então? Não. Lembra que a partir desses aqui, com 13, 14, 15, é só o número final, né? Então, 13 é 3 elétrons na camada de valência, 14 serão 4 elétrons na camada de valência, até chegarmos ao grupo 18, que é o dos gases nobres, que terá 8 elétrons na camada de valência e dará origem à tal da regra do octeto que vocês conhecem, né? Uma coisa também importante de lembrar, nos gases nobres, a exceção é o hélio, né? Que é o único elemento com 2 elétrons na camada de valência daquele lado lá, tá? Então, o elemento hélio, 2 elétrons só. O resto do grupo 18, todos eles com 8 elétrons na camada de valência. Isso vale para os representativos. Outra coisa importante, né, que a gente diz é que representativo sempre termina a distribuição na camada de valência, certo? Portanto, um elemento que está no segundo período da tabela periódica e é representativo, ele vai terminar na próprio nível 2. Tá? Então, por exemplo, se estamos falando do lítio, que pertence ao grupo 1 da tabela, ó, o elemento lítio pertence ao grupo 1, ele terá um elétron na camada de valência e ele termina, no caso aqui, se a gente olhar no nossa tela, né? O lítio está aqui na esquerda, ó, estão vendo? No grupo dos S, então é grupo 1, ele é S1, então ele vai terminar a sua distribuição em 2S1. S1, porque ele pertence ao grupo 1, e 2, porque como ele é do segundo período, significa que ele termina na sua camada de valência. Sempre o número do período indica essa camada de valência, tá? Beleza. Nunca esqueci que representativos, o número que fica aqui na frente do último elétron que você escrever na distribuição eletrônica, sempre já será a camada de valência daquele elemento. Para transição, tu tem que tomar cuidado, porque quem termina em D, termina no penúltimo nível. E quem termina em F, termina no antepenúltimo nível. Tá? Mas nunca esquecer que para todos os elementos da tabela, o número do período, ou seja, o número da coluninha horizontal onde o elemento está, também já é o número da camada de valência daquele elemento. Portanto, um elemento do segundo período tem a camada de valência 2. Um elemento do quarto período terá a camada de valência 4. Tá? Então, essa é a revisão básica que a gente pode fazer relativa à tabela periódica para a gente lembrar detalhes iniciais disso daqui. Tá? Seguindo aqui com vocês, vamos para o próximo slide aqui, ó. E aí a gente já tem mais umas regrinhas importantes, porque aí a gente entra justamente nas propriedades da tabela periódica. Tá? Aqui em cima eu deixo a revisão para vocês lembrarem, né? Que 18 grupos nós temos na vertical. E agora a parte mais importante. Elementos que estão no mesmo grupo ou família, lembra-se, grupo ou família, são sempre aqueles elementos que a gente diz que têm propriedades semelhantes, características semelhantes. Foca nisso que a gente já vai fazer um exercício sobre isso. Então não esqueçam, mesma coluninha vertical significa o elemento ter características semelhantes ao que está embaixo dele. Sempre, Chico, sempre. Elementos de um mesmo grupo ou família têm características semelhantes, têm propriedades semelhantes. Tá? E os elementos que estão no mesmo período, como a gente acabou de falar, o número do período indica o número de camadas eletrônicas, ou seja, indica a camada de valência, que é a última, e consequentemente o número de camadas ao todo que aquele elemento tem. Então, elementos que estão no mesmo período, eles não têm a mesma propriedade, mas eles com certeza terão o mesmo número de níveis de energia, o mesmo número de camadas eletrônicas. Então, lembrem-se disso, né? Grupos ou famílias me dão características semelhantes. Elementos de um mesmo grupo ou família, característica semelhante. Elementos de um mesmo período significa que nós temos o mesmo número de camadas eletrônicas, o mesmo número de níveis de energia. Tá? Que mais que a gente precisa lembrar disso, gente? Então, agora vamos para propriedades periódicas. Tá? Um esqueminha do Chico aqui para ti. Tá? Para baixo e para a esquerda na tabela periódica,
são as propriedades do mais Ra. O que significam essas propriedades que o Chico chama de mais Ra? O mais, gente, significa aqui para nós eletropositividade, a capacidade de repelir esses elétrons numa ligação química. Tá? Então, quer dizer que quanto mais para baixo na tabela, quanto mais para a esquerda da tabela periódica, maior a capacidade de afastar os elétrons, de dar elétrons numa ligação química. Né? E o Ra significa raio atômico. Isso quer dizer que os maiores elementos que eu tenho na tabela são aqueles que estão mais para baixo, óbvio, porque são os que têm mais camada, né, gente? E aqueles que estão mais para a esquerda, consequentemente, tá? Então, mais para baixo e mais para a esquerda na tabela são as propriedades do mais Ra. Eletropositividade e raio atômico, tamanho do átomo, tá? Para o outro lado da tabela, ou seja, para a direita e para cima da tabela periódica, crescem as propriedades do N-Afneg. E o que é o N-Afneg? O N, gente, aqui, ó, ENE que o Chico colocou, significa energia de ionização, também conhecida como potencial de ionização. O que significa essa energia de ionização, tá? Para vocês não esquecerem. Significa energia que eu preciso fornecer para o átomo para arrancar um elétron dele. Ou seja, é uma energia que eu vou gastar mais se o átomo gostar mais de elétrons. Eu sei que para a direita na tabela e para cima na tabela estão os ametais, estão também os gases nobres. Esses elementos costumam gostar mais de elétrons, costumam não querer se desfazer do elétron. Como eles gostam mais, como eles não querem se desfazer do elétron, eles vendem mais caro um elétron deles. Então a energia para ionizar um elemento desse se torna maior. Né? Eu preciso fornecer mais energia para esse elemento para ele liberar o elétron dele para mim. Tá? Então, energia de ionização é isso. Ela vai ser maior quanto mais o elemento gosta de elétron, ou seja, cresce para a direita e para cima. Nessa mesma tocada aí, nessa mesma toada, a gente tem a afinidade eletrônica, também conhecida como eletroafinidade, que é a do Afi, ó. Aqui, ó. Tá? A eletroafinidade vai no mesmo caminho da energia de ionização. Só que a única coisa que é propriedade é o contrário em termos de conceituação. Energia de ionização, eu forneço energia para o átomo me dar o seu elétron. Afinidade eletrônica, eu forneço o elétron para o átomo e ele paga isso com energia. Então é a energia que o átomo libera para receber elétrons. De qualquer forma, quem quer receber elétrons é quem gosta mais deles. Então ele paga mais também por isso. Então por isso crescem as duas para o mesmo lado. Tá? A única diferença é que a afinidade eletrônica não entram gases nobres porque gases nobres já estão estáveis. Então eles não vão querer adquirir mais elétrons do que eles já têm. Né? Então por isso não entra gás nobre na afinidade eletrônica. Por último, né, gente, não menos importante que as demais, a gente tem a eletronegatividade. A eletronegatividade, que é muito parecida com o conceito, com a ideia das outras duas. É justamente, a eletronegatividade é a capacidade de ficar negativo numa ligação. E quem é que fica sempre negativo? É quem gosta de ganhar elétrons. Né? Quem negativo ganha elétrons. Lembra do esqueminha do Chico, aquele que a gente sempre fala, né? Quem gosta de ganhar elétrons fica negativo. Então, eletronegatividade é a vontade de atrair elétrons numa ligação, certo? Portanto, ela sempre vai ser maior também para quem gosta mais desses elétrons, que é quem está mais para a direita e mais para cima na tabela. Entretanto, também não entra gás nobre por um motivo simples. A eletronegatividade é uma propriedade de ligação química. E gás nobre a gente diz que em condições normais não se liga, né? Então não entra a eletronegatividade para gases nobres também. Por isso a gente guarda assim, mais Ra, eletropositividade, raio atômico, crescem na tabela para a direita, eletropositividade e raio atômico crescem na tabela para a esquerda e para baixo, e energia de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade crescem para a direita e para cima na tabela periódica. Tá? Lembrando que afinidade eletrônica e eletronegatividade não valem para gases nobres. Tá? Outro ponto importante, outra propriedade que não custa vocês lembrarem, é aquela que a gente chama de propriedade do carrinho. Né? Imaginem aqui que tem um indivíduo sentado na tabela periódica e esse indivíduo decide dirigir o seu carrinho. Onde estariam as rodas do carrinho desse indivíduo, né, gente? Estariam nas pontas de baixo da tabela periódica, onde está representadas essas bolinhas vermelhas aqui. Então, as rodinhas do carrinho. Volume atômico cresce em direção às rodinhas do teu carrinho. Ou seja, cresce para baixo na tabela e em direção às pontas da tabela. Tá? Então, é isso.
densidade é o oposto do volume, né? Ela também cresce para baixo em direção a um elemento químico que é o ósmio, é o elemento mais denso que a gente tem na tabela, o ósmio, só que em vez de crescer para as pontas como volume, ela cresce para o meio da tabela, tá? Então, nesse caso, sempre pense em densidade, pensa no ósmio, tá? O ósmio é o denso. Então, todos os elementos mais densos são aqueles que estão mais próximos do ósmio, consequentemente, tá? Por último, né, gente, nós temos uma que é parecida com a densidade, que são o ponto de fusão e o ponto de ebulição dos elementos, só ela muda a ordem de crescimento nos grupos 1 e 2 da tabela, que o ponto de fusão é maior para cima, tá? O ponto de fusão e ebulição são maiores para cima apenas nos grupos 1 e 2. No resto da tabela é igual à densidade, como vocês estão vendo aqui, tá? E por último, gente, só não menos importante, além do raio atômico, a gente também precisa lembrar do raio iônico, né? Lembrar que um cátion, em relação ao seu átomo neutro, ele sempre terá um raio menor. E o ânion, em relação ao seu átomo neutro, sempre terá um raio maior. Muito simples, por quê? Porque o cátion, em relação ao átomo neutro, ele perdeu elétrons, então ele encolhe a sua eletrosfera, né? Diminui o seu raio. Nunca esquecendo que o raio, né, gente, é aquela propriedade que vai do núcleo, né? A distância do elétron do núcleo até o último elétron que tu tem lá, o elétron mais externo daquele átomo, né? O nível mais externo daquele átomo. Então, na realidade, né, se o raio é a distância do núcleo até o elétron mais para fora do átomo, né, ou seja, até a última camada desse átomo, consequentemente, no caso dos íons, como tu perde elétrons das camadas mais externas, vai encolhendo esse átomo, né, quando é um cátion. E quando é um ânion, como o elemento ganha elétrons, a eletrosfera acaba tendo que se expandir para esse elétron ser acomodado, né? Por isso o ânion sempre terá um raio maior do que o seu próprio átomo neutro, né? Isso é o tipo de questão que eles gostam de fazer assim, né? Ah, comparando o sódio com o sódio mais, quem é que tem maior raio? Bom, entre sódio e sódio mais é óbvio que o átomo neutro sódio terá maior raio do que o cátion sódio mais, porque o cátion perdeu elétrons. Já no caso de cloro versus cloreto, né? Cloro versus o Cl-, né, que é o cloreto. Aí quem vai ter maior raio é o ânion, porque ele ganhou elétrons, ele aumentou a sua eletrosfera consequentemente. Tá? É isso, certo? É isso que a gente precisa lembrar dessas propriedades da tabela periódica. E sendo assim, a gente já pode fazer uma questãozinha nesse sentido, tá? Como é uma live, né, galera, e é em tom de revisão, o Chico vai acelerar esses temas. Tá? Se vocês tiverem dúvidas no futuro, me procurem, entrem em contato comigo através do canal, através dos contatos que eu vou deixar ali, eu tento ajudar vocês especificamente com algum assunto. Tá? Essa live, como ela também vai ficar disponível para vocês depois, fiquem à vontade para assistir ela quantas vezes acharem necessário, na velocidade que acharem necessário, para retomar algumas coisas. Tá? Uma coisa importante do Enem, que vocês precisam se ligar quando forem fazer a prova, é que boa parte do texto que é informado para vocês, é óbvio que vocês vão ter que ler, mas a leitura de vocês inicial eu chamo de leitura scanner, né? Vocês vão fazer uma leitura rápida do texto para tentar focar onde é que começa a informação real da questão. Tá? A primeira leitura sempre tem que ser rápida, ela sempre tem que ser uma leitura bem, vamos dizer assim, dinâmica, como diz, né? No momento que vocês fazem a leitura dinâmica, vocês vão capturar as informações importantes. Nesse caso, eu já destaquei aqui, tem uma história bonita nessa questão do Enem 2018 ali sobre, né, os nomes dos elementos e toda a história de nióbio, né, e tântalo para vocês. O que de fato interessa para vocês, na verdade, começa a partir desse item vermelho aqui, que é desse texto vermelho que eu destaquei, que é aqui, né? Elementos, então, para os elementos com os nomes de nióbio e tântalo, está aqui o número atômico de cada um, né? Lembrando que normalmente vocês não têm acesso a uma tabela naquele momento, mas não se preocupem, depois eu mostro que não precisava a tabela, tá? Esses dois elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e em aplicações na indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos dois, né? E aí diz assim, a importância econômica e tecnológica desses elementos pela similaridade. Então vamos lá, vamos destacar algumas coisas. Ó. Exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos dois. Temos uma dica aí, ó. Elementos com propriedades físicas e químicas comuns, similares. E depois ele ainda enfatiza isso. A importância econômica e tecnológica desses elementos pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas. Ou seja, o
O Enem está gritando para ti, ó, tô repetindo isso. Né? Além de te dizer antes que era propriedade semelhante, tô repetindo. Então ele está falando, né? Devido a isso, a que se deve essa similaridade de características, né? Resumo é isso. E aí diz assim, né? Então ela deve-se a terem elétrons no subnível F. Só para situar vocês, tá? Eu peguei um pedaço da tabela onde estão esses dois elementos que a gente citou, o nióbio, né? E o outro elemento ali que é o tântalo, tá? Se vocês observarem os dois elementos aqui, ó, um está no quinto período, o outro está no sexto período, e ambos na mesma família, tá? Que nesse caso aqui é o grupo 5 da tabela para vocês, tá bom? Ou seja, mesmo grupo, mesma família. Por isso eles têm propriedades semelhantes. Tá? Já está morta a resposta. Mas vamos lá. Terem elétrons do subnível F. Chico, eu vou ter que distribuir 41 elétrons para o nióbio e 73 para o tântalo? Não, gente. Não tem que distribuir para ver se tem F ou não tem F. Né? É só olhar aqui, ó. Os elementos do grupo F, elementos que têm elétrons F, começam a partir do momento que tu passa essa casinha aqui, ó. Então, somente os elementos que, a partir dos 57 elétrons, é que vão começar a pensar em ter o F na distribuição, certo? Ou seja, o nióbio, como ele não passou por essa região aqui dos 57, não vai ter F na distribuição. Não precisa nem distribuir, não vai aparecer o F para ele, tá? Então, consequentemente, esse é um que tu não te preocupa mais, não tem problema nenhum, tá? Depois, seguindo esse demoinho todo aqui, né? A partir daí, então, serem elementos de transição interna, mais uma vez, quem é que é a transição interna? Os caras que terminam em F, que estão lá embaixo na tabela periódica, a gente já mostrou. Esses caras aqui estão no grupo D da tabela. Esses aqui são transição externa, não é interna. Errado aqui, tá? Vou tentar agilizar, gente. Bom, letra C, que era a resposta, né? Já não precisa nem discutir o porquê. Pertence ao mesmo grupo da tabela periódica, por um motivo óbvio e simples. Né? Estamos vendo que eles têm propriedades similares. Não precisava conhecer a tabela para fazer isso. Não precisava nem olhar para a tabela. Se eu te disse que a propriedade é similar, é porque eles são do mesmo grupo família. É isso que a questão quis dizer. Né? Então, estava morta a cobra. Mas segue. Terem seus elétrons mais externos nos níveis 4 e 5. Tá? Bom, para isso a gente precisava fazer a distribuição eletrônica, né? Para ver onde é que está esse elétron mais externo. Mas a gente normalmente diz isso associado à camada de valência. E por último, né, gente, fechando aqui para nós, né, e obviamente que não tem a ver com o fato de estar o elétron nos níveis mais externos, não tem a ver com a característica do elemento, tá? E lembrando que o nível, né, o elétron mais externo é aquele elétron que está no subnível na camada de valência para vocês, tá? Mas vamos lá, segue aqui o baile. Estarem localizados na família dos alcalinos terrosos e alcalinos. Mais uma vez, alcalinos estão aqui. Alcalinos terrosos estão aqui. Os elementos que a gente está falando estão aqui, ó, no meio da tabela. Tá? Mesmo tu não conhecendo a tabela, tu já poderia olhar aqui, né? Tem as frasezinhas, aquelas famosas dos professores. Linac roubou o Césio da França. Beba magnésio, senhor cara. Tá? Então, gente, não tinha nem o que discutir nessa questão. Muito simples. Similaridade e propriedade pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica. Ter elétron mais externo nos níveis 4 e 5 não significa que eles têm que ter a mesma característica. Tá? Eu posso ter outros elementos aqui desse mesmo período deles que também vão ter os elétrons nos níveis 4 e 5 mais energéticos. Não importa isso. Certo? O elétron mais externo, mais energético, não é quem vai definir para vocês a característica semelhante. Tá? E sim o fato de estarem no mesmo grupo da tabela periódica. Tá bom?